bem com você? Se você não me conhece, meu nome é Ana e eu vou tirar esse óculos que deve estar dando reflexo. E no vídeo de hoje a gente vai desbravar um pouquinho aí algumas coisas dentro da gente, dentro de ti mesmo. Vou contar um pouco da minha experiência, como eu tô tentando a cada dia me entender para que você possa se entender também, porque eu sei que isso é muito difícil. E a gente precisa partir do primeiro pressuposto de todos. Provavelmente vai levar a sua vida inteira para você se entender. E talvez, mesmo lá no final, você ainda não tenha se entendido completamente. Porque, meus amigos, nós somos, dentro da gente, um universo inteiro de tantas ramificações para tantos lados diferentes que é realmente muito difícil a gente conseguir se entender. Mas, a partir do que eu vivenciei das técnicas, podemos dizer, os conhecimentos que eu adquiri, nossa, falando assim parece que foi, nossa, autoconhecimento. Mas é verdade, porque nem tudo, e aí vai uma coisa muito importante, espero que você esteja preparado para ouvir. Nem tudo é culpa sua. Nem todas as suas características ou nem toda a sua personalidade é 100% culpa sua. Então talvez, se você é meio bitolinha da cabeça, talvez não seja culpa sua. Olha que maravilhoso. Então já pode tirar esse peso das tuas costas e eu vou te mostrar como eu cheguei nessa conclusão. Na verdade não foi bem eu que cheguei, foi meio que estudando um pouquinho pra chegar. E você vai ver que tu pode chegar nela também. Se tu escutar a minha cachorra chorando, ela quer entrar dentro de casa, mas isso não vai acontecer nesse momento. E aí eu quero deixar aqui bem claro que são coisas que eu tô tirando da minha cabeça, eu não tenho nenhum estudo muito aprofundado, por isso que eu vou deixar aqui na descrição algumas referências, alguns sites e também vídeos do YouTube dos quais eu assisti pra chegar, em tudo isso que eu tô falando aqui, que tá saindo da minha boca. Então, se tu quiser, e eu aconselho que sim, estudar mais sobre o assunto, pode dar um clique nesses links que eu deixei aqui, porque eles estão de uma forma bem resumida e fácil de entender. Talvez vai parecer um pouquinho complexo, mas eu prometo que quando você ouvir toda a explicação, você vai conseguir se compreender melhor. Mas eu queria perguntar se vocês já ouviram falar sobre os 5 traços de caráter. Nossa, se você já ouviu, você sabe que o assunto é daquele. É bom, é interessante. Se você nunca ouviu, então eu venho aqui entregar esta graça pra você. Por favor, aceite. Os 5 traços de caráter são meio que uma forma do corpo explicar algumas características que a gente tem, tanto da forma física quanto da nossa personalidade. E os nomes não significam ou uma patologia ou algum distúrbio, tá? Não precisa associar os nomes a nada do tipo. O primeiro traço é o esquizoide, e ele se dá no momento da gestação, antes de nascer e no primeiro mês de vida, quando acontece alguma coisa com a mãe que pode fazer com que essa criança, ou esse feto, ou esse neném, entenda que é um problema ele estar ali. E é nesse momento que o neném desenvolve o medo de ser rejeitado. E algumas características desse traço de personalidade são pessoas extremamente criativas, racionais, pensativas, objetivas e que conseguem criar do zero coisas na sua cabeça. E por isso, na maioria dos casos, isso se demonstra no corpo com pessoas que têm a cabeça um pouco maior, os braços mais esqueléticos, digamos assim, as quinas como ombros e cotovelos são mais sequinhos, demonstrando mais o osso mesmo, e que gostam de tirar o pé do chão, ou seja, sentar com as pernas em cima da cadeira, como é o caso que eu tô sentada nesse momento, porque toda a energia acaba vindo para essa parte aqui, para essa região. O segundo traço é o oral, e aí as pessoas desse traço geralmente têm formas mais arredondadas, então o rosto mais arredondado, o corpo um pouco mais arredondado, e esse traço se forma ali entre 1 mês e 1 ano de vida. E eu acho que eu não falei, mas todos nós temos os 5 traços dentro da gente, na gente. Mas algumas pessoas se intensificam mais um ou outro. E depois eu vou falar pra vocês qual é o meu e contar como isso interferiu na minha vida. Nessa fase, o bebê não sabe exatamente ainda como falar, então ele precisa se expressar e geralmente comunica isso através do choro. É ali no momento em que a gente começa a se amamentar. Então, se acaba faltando amamentação ou uma amamentação em excesso, isso pode acabar interferindo também. E isso é louco, não é? Eu sei que é louco, mas são pessoas que gostam de falar bastante comunicativas. E aí, tanto pro mal quanto pro bem. Por isso que tem que haver sempre um equilíbrio. Então, às vezes, são pessoas que acontece alguma coisa, a pessoa
chora, a pessoa briga, a pessoa bota tudo pra fora, sabe? Ou às vezes são pessoas que conseguem falar com um discernimento maior, falar de uma forma que faz com que as outras pessoas entendam. Então, nesse sentido do comunicativo, tanto pode ser pro bem e pro mal, é legal porque tu consegue se identificar. Então, se tu acha que tu faz, se tu acha não, né? Se de acordo ali com as características, tu faz parte desse grupo das pessoas orais, tu vai entender muitas vezes, porque às vezes tu tá com aquele negócio entalado na garganta e tu precisa falar, e às vezes tu acaba falando sem pensar e acaba magoando o outro, e aí tu se sente culpado por ter magoado, sabe? Por isso que eu digo, se entenda. A gente vai se entender junto nesse vídeo. Acaba gostando mais de ficar mais grudado, então bastante contato, sabe? Abraços e demonstrações de carinho, gosta bastante de expressar suas sensações, sentimentos e emoções. São pessoas que muitas vezes vão até pro stand-up porque gostam desse negócio de falar, de interagir, de provocar risada nas pessoas. São pessoas que gostam de ser engraçadas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem sempre aquele tio engraçadão e geralmente ele tem essas características do oral. Pelo menos na minha família, tem. E aqui é naquilo que eu falei no começo, da gente não associar os nomes a nenhuma patologia ou distúrbio, porque o terceiro traço de caráter é o psicopata, que não tem nada a ver com com os psicopatas, entende? O traço do psicopata, ele é formado entre o primeiro e o segundo ano de vida, onde a criança tem mais liberdade. Contudo, ela entende que ela vai ganhar as coisas a partir de coisas que ela mesma fizer. E dessa forma acaba se sentindo meio usado ou manipulado. Desenvolve a capacidade de captar as expectativas das pessoas e acaba gerando uma habilidade de liderar, negociar, vender. E tem uma facilidade também em criar estratégias para atingir os seus objetivos e utilizando até de certa forma essa habilidade de manipular e recurso de articular para conectar as coisas ou pessoas. E lembrando que manipular nem sempre se trata de uma ação ruim, às vezes a gente pode manipular para que algo bom aconteça. Então vamos colocar assim como um exemplo. Eu sou chefe de uma empresa e eu articulo e manipulo os meus empregados para que eles alcancem melhor os objetivos. Por exemplo, eu sei que aquela pessoa não tá num dia bom, mas eu sei também que ela gosta de um docinho ou alguma coisa, às vezes eu vou lá, ofereço um docinho. Nesse momento ela vai ficar um pouquinho mais feliz, eu converso com ela para trazer ela para aquele momento de que ela se sinta mais à vontade e com mais energia para alcançar o resultado que eu espero dela. Querendo ou não, essa é uma forma de manipulação, mas não pro lado ruim, pro lado bom. Os psicopatas geralmente possuem um corpo mais triangular, então a testa um pouco mais larga, o queixo mais afunilado, também como os ombros mais largos e vai afunilando para as pernas um pouco mais finas, o quadril mais fino em comparação com a parte superior do corpo, então são algumas características. Lembrando que isso é um resumo muito básico, mas são muitas as características, tanto de personalidade quanto corporal, que identificam cada um desses traços de personalidade. Nós temos também o masoquista, que se forma entre o segundo e o terceiro ano de idade, que é quando a gente tá ali naquele momento de aprender a fazer o xixi e, o totô. Começa a aprender que a gente precisa segurar às vezes quando não dá de fazer, e nesse ato de segurar essas vontades a gente acaba segurando também às vezes alguns sentimentos, algumas emoções, então tudo isso acaba se prendendo um pouco. E aí por esse motivo geralmente os masoquistas têm o bumbum um pouco mais achatado, têm o corpo mais quadrado e o rosto mais quadrado também. São pessoas que gostam de uma rotina, que não gostam de se arriscar muito, então se arriscam apenas no momento que já tem tudo meio que definidinho. Gostam de muito planejamento, são pessoas que gostam de calcular os detalhes e os riscos antes de sair executando tudo de uma forma muito espontânea. São pessoas que gostam muito de sentir segurança nos ambientes que se estão, nas convivências, e por isso que gostam tanto de uma rotina, porque já tem aquilo pré-estabelecido, então eles já sabem com o que vão ter que lidar. Não gostam muito de surpresas ou de ter que agir de uma forma sem calcular ou sem planejar antes. E o quinto traço de personalidade é o rígido, ele se forma entre o terceiro e o quinto ano de idade. É naquele momento
que a gente começa a identificar partes do nosso corpo, dar mais atenção, questões de genitais, a gente começa a entender o que é homem, o que é mulher, começa a separar o que é o papai, o que é a mamãe, o que sou eu. E a dor desse traço é quando a criança acaba sentindo que ela é traída ou trocada. Então, um exemplo, o pai sempre chegava em casa, a princesinha do pai e tal, dando toda a atenção para a criança. Mas aí agora o pai também chega, dá atenção pra criança, mas também dá atenção pra mãe, vai lá dar um beijo na mãe, um abraço. E a criança pode acabar sentindo uma certa traição. A criança não sente isso na maldade, entende? Ela não faz isso porque ela tá sendo maldosa. É apenas uma característica que acaba acontecendo com a gente. E acontece realmente. A gente ainda é muito criança, não entendemos que a atenção precisa ser dividida. Acabamos querendo tudo pra nós mesmos, né? Ser sempre o centro das atenções. Então, quando a gente tem irmãos, talvez a gente não consegue entender direito essa atenção que os pais precisam dividir com os outros irmãos. Acaba gerando bastante ciúmes. Quando somos crianças, não conseguimos lidar muito bem com essas emoções. Ou mesmo quando adultos, o ciúme é um sentimento muito forte que nem sempre a gente consegue lidar direito. Quando adultos, quem dirá quando crianças? Então, por isso que a gente tem que ter essa visão de que talvez hoje em dia, se a gente é muito ciumento, eu preciso muito dessa atenção e eu fico magoada quando eu não tenho essa atenção. Talvez tu tenha um traço rígido aí na tua personalidade. E as formas, né, do corpo, como esse traço de personalidade se identifica, são formas bem atraentes, digamos assim. Então, são pessoas que têm um corpo mais definido, um bumbum mais definido, um busto mais definido, porque é uma forma do corpo ficar mais atraente mesmo, e eu não digo isso só de uma forma romântica, atraente no sentido geral, para que a atenção seja focada para essa pessoa, seja trazida para ti, sabe? Então são pessoas que gostam bastante de atenção, e aí a gente pode até levar para um nível assim, pessoas que gostam de ser artistas, de se apresentar, no quesito de atriz mesmo, sabe? Atriz, atores, são muito perfeccionistas, buscam sempre alcançar o melhor resultado justamente por isso, porque sabe que se destacar vai trazer a atenção das pessoas para si, a atenção das pessoas no geral, a atenção do parceiro, a atenção dos pais. É uma pessoa aberta a ter essa atenção. E vale ressaltar que todos nós temos os 5 traços de personalidade em alguma porcentagem, mas todos nós temos mais de um do que de outro. Agora eu vou trazer para vocês um exemplo meu. Eu particularmente, estudando um pouquinho sobre isso, acredito que eu tenho bastante de esquizoide, que é o primeiro traço de personalidade, e bastante do rígido, que é o último traço de personalidade. Então, o que isso demonstra muito na minha vida é que eu tenho tanto o que prefere ficar mais no seu cantinho, mais isolado, trabalhar mais com a cabeça, ter bastante pensamentos, mas o último traço que gosta dessa atenção, que gosta de ser visto, que gosta de que as pessoas elogiem e tudo mais. Então, muitas vezes na minha vida eu fiquei nessa dualidade e eu não me entendia de fato, porque às vezes eu era assim, às vezes eu era assado. E aí eu ficava muito perdida no rolê, não sabia o que eu era, sabe? Pra tentar buscar aí fazer coisas que eu me sentisse bem. Então tinha dias que eu tava extremamente comunicativa e queria falar com todo mundo, e gostava de abraçar, gostava de ter um contato físico, contato de conversa realmente. Tinha dias que eu queria ficar no meu canto, não queria olhar pra ninguém, não queria falar com ninguém, queria ficar no meu, só criando, planejando, colocando as ideias pra funcionar. Por muito tempo eu me culpei, porque eu achava que eu só era meio indecisa, que eu não era bem definida, e hoje eu entendo que não, calma aí, foram coisas na minha vida, ali na minha infância, na minha primeira infância, que acabaram gerando e fazendo com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Por isso que o vídeo é como se entender, porque a gente acaba colocando toda a culpa em nós mesmos. E geralmente não é bem assim. Existem coisas que aconteceram na nossa vida, que a gente traz na nossa bagagem, que faz com que nos tornamos quem somos. O que a gente é agora, nesse exato momento, o que eu sou, o que tu é tudo que já aconteceu contigo, tudo que já aconteceu comigo. E isso é muita coisa. Eu tenho 24 anos e já é muita coisa. Se tu tem às vezes 30, 40 anos, é
muito mais coisas. E não é justo comigo e nem contigo que a gente se cobre tanto assim por às vezes alguns sentimentos meio confusos que nós temos. Então a minha dica é: tente se entender, mas se olhando com mais carinho. Porque não vai adiantar de nada, meu caro, minha cara amiga, tu ficar se maltratando ou se cobrando por ser do jeito que tu é. Todos esses traços de personalidade, eles têm um lado bom e um lado ruim. Então, tanto gosto de... Vamos usar o exemplo ali do esquizoide, né? Tanto gosto de ficar no meu canto criando, para que depois talvez venha trazer essa ideia para o mundo, ser benéfica, mas eu também posso acabar ficando muito isolado e combinando aqueles sentimentos dentro de mim, que foi o meu caso. Quando eu era adolescente eu ficava muito na minha e aqueles pensamentos vinham e aí, enfim, o bem caso de adolescente meio emo, pois é, provavelmente nós vamos precisar da vida inteira para entendermos o que aconteceu lá no comecinho da nossa vida. E pode ser que nós passemos a vida toda apenas perdidos e tentando não pensar muito sobre isso. Ah, tô com um sentimento ruim, esbravejo, mas não tento desmistificar aquilo e jogo para debaixo do tapete. E aí acontece alguma coisa que bate o vento, o tapete levanta, joga a merda toda pra fora, e aí tu fica se sentindo mal, fica se sentindo horrível. Então, pra evitar isso, tente esmiuçar um pouco de ti, pra que tu consiga entender as partes de cada coisinha, de cada dia. Pô, talvez tu tenha muito do oral e muito do esquizoide. E às vezes tu gosta muito de falar, só que às vezes tu prefere ficar sozinho. Às vezes tu gosta muito de abraçar, às vezes não quer contato com ninguém. Então por isso que é legal a gente ter esse conhecimento. Porque vai nos ajudar a entendermos melhor quem nós somos. E o que melhor do que entender o que passa aqui na nossa cabeça? Pra quando a gente estiver diante de alguma situação desafiadora, algum momento de briga, algum momento de... enfim, alguma questão que aconteceu uma merda federal e tu não sabe direito como lidar com aquilo, se tu entende como tu é, se aqui dentro tá organizado, é muito mais fácil tu lidar com as situações da vida. É muito mais fácil tu entender quando às vezes tu tá de saco cheio de tudo que tu tá vivendo e tu quer mudar. Mas aí às vezes é só um momento e amanhã tu não vai mais querer mudar. Então por isso que é legal tu entender, pra te tomar as decisões de uma forma mais fácil e tu confiar na decisão que tu tá tomando, sabe? Sabe quando tu toma uma decisão e tu tem certeza daquilo? Mesmo que às vezes é arriscado, mas tu sabe que aquele é o certo, tu sente aqui dentro. E tu só vai conseguir sentir esse tipo de sensação quando as coisas estiverem limpas aqui dentro e aqui dentro. Porque se tá tudo uma bagunça, tá tudo anuviado, fica difícil, fica complicado. Cada coisa a mais que entrar é algo a mais que vai somar na tua bagunça mental, entende? Então por isso que a gente precisa ter aqui um pouquinho organizado. É impossível ter totalmente organizado, então já parte desse princípio também. É impossível tu saber, sei lá, se entender 100% ou... não sei se é impossível, mas eu arrisco dizer que sim. Então o que a gente pode fazer é tentar melhorar e tentar entender um pouquinho e cada dia entender um pouquinho mais. E quando tu mudar, tu se tornar uma pessoa completamente diferente, opa, agora eu preciso entender de novo como é que eu sou. Porque tu não é a mesma pessoa de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Tu sempre vai estar em alguma fase diferente da tua vida. E essa fase diferente também traz consigo vivências diferentes, rotina diferente, e tu vai ter sempre que lidar com elas. Mas se tu tá com aqui organizadinho, fica mais fácil, não é mesmo? Então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele ficou um pouco longo e bastante teórico de certa forma, mas é um vídeo que eu com certeza gostaria muito de ter assistido quando eu era mais nova, e eu acho que é um vídeo que eu gostaria de assistir agora ou quando eu estiver mais velha, porque às vezes nós esquecemos que a gente precisa cuidar do que tá aqui dentro, né? E é importante, é bastante importante. Então, sintam-se acolhidos neste canal. Me diga aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se tu acha que tu se identifica com algum desses traços de personalidade, me diga qual e vamos conversando. Aproveito para pedir para vocês deixarem o seu like, me seguirem lá no Instagram.
se inscreverem nesse canal, porque logo vai sair vlog novo e também vídeos novos. Tô gostando bastante de trazer vídeos assim, mais uma conversa aqui de amiga pra amiga, de amiga pra irmão, sabe? É uma conversa legal pra gente tentar tornar a nossa vida um pouco melhor. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!